O Salmo 65 diz assim, irmãos: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas transgressões. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus queridos, o Salmo 65 é um salmo que expressa um cântico de louvor a Deus. Destaca Davi aqui neste salmo composto por ele a graça de Deus, a sua soberania e a sua provisão sobre os homens, sobre toda a sua criação. Nele nós encontramos Deus abençoando e concedendo de forma benevolente aquilo que é necessário para o sustento dos seus servos, para o sustento da sua criação, trazendo colheita abundante aos agricultores ali em Israel. Não é à toa que a Sociedade Bíblica aqui, pelo menos na versão que nós estamos usando aqui, ela atribui um título a esse salmo, cujo nome é dado às ações de graças pelas bênçãos das searas. Nós, queridos, não sabemos exatamente o momento, a ocasião em que este salmo ele foi composto por Davi. Geralmente nós procuramos, a cada exposição do texto bíblico, trazer para os irmãos, apresentar para os irmãos essa realidade ou contexto histórico onde o salmo ele se encaixa, onde ele se apresenta. Talvez alguns acreditam que esse salmo tenha sido escrito num dos períodos, após um dos períodos de seca e de dificuldade na agricultura de Israel. Se esta é a realidade, talvez nós possamos ligar o salmo a uma ocasião onde, no reinado de Davi, nos dias de Davi, veio uma fome de 3 anos sobre a terra. Se os irmãos olharem no segundo livro do profeta Samuel, deixem marcado o texto aí de Salmo 65, nós veremos aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21, essa referência a esse tempo, esse período de extrema fome sobre a terra, e havia uma razão pela qual a estiagem tinha caído sobre a terra de Israel. Se os irmãos olharem, então, 2 de Samuel 21, nos diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse:
a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Berabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Diz então o texto no verso 10, então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram na praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Queridos, nós percebemos aqui, nessa narrativa, no livro do profeta Samuel, como que a justiça de Deus se aplica ao seu povo. Aqui é narrada uma história em que Saul, quando ocupava o trono, perseguiu os gibeonitas que haviam feito aliança com Israel na entrada na terra prometida. Os irmãos devem se lembrar desse episódio, em que eles se apresentam disfarçados, dizendo que vêm de uma terra distante, enganam lá os israelitas, é feita uma aliança, um pacto, e eles, a partir daí, então, têm um compromisso de poupar a vida dos gibeonitas, e os gibeonitas deveriam servir Israel para todo sempre. Só que nos dias de Saul, houve uma batalha. Saul perseguiu os gibeonitas, não cumprindo as regras da aliança, e procurou exterminar os gibeonitas por completo. Anos se passaram, irmãos. Anos caíram sobre a terra de Israel. O rei foi mudado. Davi estava no trono, já reinando um bom tempo. E, de repente, vem sobre a terra uma seca, uma fome severa de 3 anos. Há um suspense a respeito dessa seca, dessa estiagem, e então Deus explica por que
a terra estava sofrendo daquele jeito? Porque lá atrás, Saul havia quebrado um pacto, uma aliança e tentado matar, destruir todos os gibeonitas, caçou os gibeonitas implacavelmente. Embora os anos tivessem passado, a história parecesse ter morrido, mas lembremos que o nosso Deus, Ele tem tudo gravado diante de si, tudo bem claro diante dele. Deus não se esquece. Deus é um Deus justo. Deus aplica a sua justiça. E embora anos tivessem passado, tempos tivessem corrido sobre a terra, a ira de Deus ainda estava sobre aquela nação, porque eles haviam pecado. E eles não tinham reconstituído, ou pelo menos compensado, esta realidade ali aos gibeonitas. Davi, quando sabe da parte do Senhor desse acontecimento, ele vai até os gibeonitas e pede a eles: o que vocês querem para que tudo isso seja aplacado e a bênção venha sobre nós de novo? E nós vimos aqui no texto que o que eles pedem são 7 homens para serem enforcados da casa de Saul, para vingar o sangue de todos os gibeonitas que caíram sob a espada de Saul. Davi os entrega. Nós vimos aqui os acontecimentos do texto. E quando esses homens são enforcados, sepultados ali, a justiça é feita, nós percebemos a mão de Deus voltando-se para abençoar novamente Israel. Por que é assim, irmãos? Porque Deus havia feito um pacto com Israel, um compromisso, uma aliança. Israel entrou em aliança com Deus no deserto. A lei foi estabelecida que se eles obedecessem em tudo, eles seriam abençoados. Mas se eles transgredissem a lei, os irmãos podem ver isso no capítulo 28 de Deuteronômio, um capítulo bem conhecido, eles pagariam consequências dessa desobediência através de muitas aflições. E uma delas é a seca, uma delas é a fome. Nós vamos ver que algumas vezes no reinado em Israel isso aconteceu. Por exemplo, na época de Elias, nós ficamos sabendo da grande seca, da grande fome que veio sobre a terra. A escassez veio sobre a terra na época do profeta Elias, no tempo do profeta Joel também. Isso é relatado no primeiro capítulo do seu livro. As colheitas não existiam, havia fome por toda parte. E parece, queridos, que o Salmo 65, ele foi escrito exatamente nesse contexto, no final de um juízo de Deus sobre a terra de Israel, quando o pecado do povo fez Deus tirar deles o sustento. E assim que Deus, então, retira a sua mão punitiva e começa a abençoar Israel novamente, o povo se apresenta diante do Senhor para louvá-lo, para pagar os seus votos, para agradecer pelo perdão, para reconhecer a majestade, a soberania de Deus e louvá-lo pela colheita abundante que eles estão tendo. O que esse salmo expressa é profunda gratidão a Deus por aquilo que ele fez. Essa é a ideia do salmo. Aliás, o versículo 4, voltando então aí para o Salmo 65, ele nos traz a ideia central, que é a gratidão ao Senhor, a profunda gratidão a Deus que deve existir em nossos corações. Ele diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Essa é a expressão que deve estar no coração de todo aquele que foi alcançado pelo perdão de Deus: gratidão, profunda gratidão. Profunda gratidão a Deus e reconhecer o privilégio que é servir a Deus, o privilégio que é dedicar a vida ao Senhor. Davi, ele se une ao povo e ele expressa, ele sumariza esse salmo dizendo: mais do que feliz é o homem que tem o privilégio de estar na tua casa, o privilégio daquele que é escolhido pelo Senhor para exercer alguma função de culto nos teus átrios. Aqui, certamente, falando sobre o ministério levítico, aqueles que
assistiam no templo, aqueles que trabalhavam no templo para que o culto acontecesse, para que a adoração acontecesse. E Deus, através de Davi, tem nos mostrado que isso é um grande privilégio que a gente tem, servir ao Senhor, estarmos inseridos de alguma forma no serviço a Deus. Isso deve gerar em nosso coração alegria, isso deve gerar em nossos corações gratidão profunda a Deus. Há mais motivos para nós sermos gratos a Deus. E eu queria rapidamente, irmãos, em razão do nosso tempo hoje, eu gostaria de olhar para este Salmo 65 com os irmãos e trazer aqui, à luz do Salmo, 3 razões que nos são apresentadas aqui, ou 3 motivações que nos são apresentadas para nós louvarmos a Deus em gratidão. Quais são essas realidades apresentadas pelo texto? Então, esse salmo nos apresenta aqui algumas dessas razões para louvarmos a Deus e sermos gratos a Ele em todas as coisas. Eu separei aqui, dentro da divisão natural do salmo, 3 razões pelas quais nós devemos louvar a Deus, que o salmista nos mostra aqui, que deve oferecer a nós encorajamento para nós louvarmos a Deus, dedicarmos a Deus o nosso louvor. Então, gostaria que os irmãos olhassem no texto. A primeira razão está nos versos de 1 a 4. Nós louvamos a Deus por sua benevolente graça e pelo seu abundante perdão. O Salmo nos expressa essa realidade. Ele diz que o Senhor deve ser louvado. O primeiro verso do Salmo, ele começa aqui com um certo problema para aqueles que são exegetas da palavra, por causa da tradução do que Davi quis dizer aqui. Os irmãos podem observar, talvez em algumas versões diferentes da que eu li aqui, os irmãos podem encontrar algumas palavras um pouco diferentes, mas se nós formos olhar o verso 1, literalmente o que Davi está dizendo para Deus é: para ti o silêncio é um canto de louvor, ó Deus. O que Davi está querendo expressar é que nós devemos louvar a Deus, e muitas das vezes o nosso louvor ele é feito em silêncio, em temor diante do Senhor. O Salmo 62, que nós passamos algumas semanas atrás, ele chega a dizer que a alma dele era silêncio, e quando ele silenciava diante de Deus, ele estava dizendo: eu estou aguardando no Senhor, eu estou ouvindo o Senhor falar ao meu coração, eu estou me colocando de forma reverente diante de ti. Davi, naquele salmo, ele se refere a esse silêncio de forma a suportar o sofrimento calado, confiando na justiça de Deus, aguardando no Senhor. Nós vimos que isso é um ato de dependência a Deus, um ato de extrema confiança e, portanto, também um ato de louvor a Deus. E aqui parece que Davi, juntamente com a congregação de Israel, está diante do Senhor e se cala diante de Deus, e nesse silêncio que ele apresenta diante de Deus, ele também louva a Deus. Nós às vezes achamos que o louvor a Deus ele só se constitui de gritos, de expressões exacerbadas de adoração, e nós temos o costume, pelo menos no meio evangélico, de achar que um culto ele só é oferecido verdadeiramente a Deus quando há muito movimento, quando há muita euforia no culto. Mas, como disse Davi nesse salmo, nós devemos também louvar a Deus dessa forma, porque reconhecemos que estamos diante de um ser totalmente diferente de nós, totalmente grande, poderoso e gracioso. O que Davi está expressando aqui é que diante do perdão que Deus concede, o nosso movimento correto é nos calarmos diante de Deus e rendermos a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, reconhecendo quem Ele é para nós. O Salmo vai nos mostrar nesses 4 versos iniciais que não só Davi, mas provavelmente o próprio povo, diante daquela situação difícil,
fez votos a Deus e agora estão se apresentando diante de Deus para cumprir esses votos, para pagar esses votos, porque foram perdoados pelo Senhor, foram aceitos novamente por Deus, acolhidos pelo Senhor em sua graça. Ele diz, olha, ainda que as nossas iniquidades tenham sido tamanhas a ponto de prevalecerem contra nós, o Senhor providenciou o perdão para a gente. O Senhor nos concedeu o perdão. O Senhor foi gracioso, concedeu a sua graça, a sua misericórdia. O Senhor fez propiciação pelos nossos pecados. Ainda que elas tenham sido muitas, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos concedeu esta graça. Portanto, aqui, queridos, nesses versos, nós percebemos o Senhor enviando perdão diante de muitas transgressões daquele povo, mas pelo arrependimento e o desejo de se apresentar diante de Deus de forma diferente, agora com votos e sacrifícios de ações de graças, eles podem louvar ao Senhor pelo perdão que foi concedido. Queridos, o texto nos ensina que assim Deus é, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que em sua graça se compadece de nós, que tem misericórdia de nós, que concede perdão a pecadores arrependidos. O Senhor, Davi diz aqui, é Deus perdoador. E sendo Deus perdoador, é esperado, irmãos, que nós o louvemos. É esperado que nós rendamos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Por que nós louvamos a Deus? Quais são as razões pelas quais nós louvamos a Deus? Porque nós reconhecemos a sua graça abundante, nós reconhecemos a generosidade do seu perdão. Deus é um Deus gracioso em perdoar, e aqui está um motivo que nós não podemos fugir dele, certamente, e negar o louvor a Deus por reconhecermos quem Ele é, um Deus que perdoa nossos pecados, que escuta as nossas orações e arranca de nós as nossas transgressões. Isso é um motivo para nós agradecermos a Deus. Deus, em sua graça, nos atraiu a Ele, nos concedeu a bênção de estarmos diante dEle. O Salmo prossegue nos mostrando aqui uma segunda razão pela qual nós devemos louvar a Deus. Os versos de 5 a 8 mostram a grandeza desse Deus, quem Ele é. Ele é um Deus soberano, Deus todo-poderoso, Deus que controla a natureza, que controla todas as coisas, que põe todas as coisas nos seus devidos lugares, que faz coisas maravilhosas, que responde os seus servos fazendo justiça, proclamando a justiça. É aquele que põe limite às ondas do mar, que firma os montes e que faz calar os reinos da terra, que controla não apenas a natureza, mas controla também os reinos, o coração dos homens. Ele faz cessar a guerra, ele põe fim ao domínio perverso do homem mau, que caminha na sua transgressão e tenta guerrear contra o justo. Quando Davi olha para estas coisas, olha para quem Deus é, para o seu caráter justo, santo, e nós vimos aqui, queridos, na referência do texto de 2 Samuel, como Deus é justo, como Deus não deixa impune a injustiça, a iniquidade, como Ele requer que o pecado receba a sua justa retribuição, e como Ele faz isso. Portanto, quando Davi olha para essa justiça, essa santidade, esse poder de Deus, esse controle de Deus sobre todas as coisas, que faz cessar a chuva, que não deixa que a terra produza frutos por causa da iniquidade, ele então reconhece que esse Deus é digno de ser louvado, merece a nossa adoração. Ele é totalmente diferente de nós, ele tem o controle de todas as coisas, o controle absoluto. Uma última razão, queridos, que o Salmo nos apresenta aqui. Uma terceira razão, ou uma terceira motivação pela qual nós devemos louvar a Deus, é pelas bênçãos que Ele nos concede. O Senhor é gracioso a nós. Ele nos concede bênçãos sem medidas. Os versos de 9 a 13 são versículos que procuram nos mostrar essa realidade. Agora os campos produzindo, a chuva caindo sobre os montes, a terra produzindo, os animais se alegrando com isso.
os rebanhos se multiplicando, porque Deus tem abençoado o seu povo. Foi-se embora a sequidão, foi-se embora o desprezo, a vergonha, foi-se embora o sofrimento. Deus aplicou a sua justiça, a justiça de Deus foi satisfeita, a bênção pode chegar agora sobre o seu povo. E quando Davi e os seus compatriotas olham ao redor, tudo é bênção. Agora tudo está abençoado. A fartura, a abundância em todas as coisas. Então, ele se une ao povo em adoração, em louvor a Deus, expressando que as bênçãos que recebemos de Deus devem ou deveriam nos levar a uma profunda gratidão e adoração diante do nosso Senhor. Que possamos, irmãos, a cada dia olharmos para as bênçãos recebidas pelo Senhor, as bênçãos concedidas pelo nosso Deus, e reconhecendo esta realidade, louvar a Deus diariamente, engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. Tenho certeza que todos nós aqui, cada um aqui, tem recebido de Deus bênçãos, tem sido sustentado pelo Senhor. Deus tem nos concedido a sua misericórdia, Deus tem nos concedido a sua graça, a sua benevolência, Deus tem ministrado a sua abundância sobre nós, Deus se manifesta em justiça sobre nossas vidas, nós temos percebido isso, nós olhamos para Deus e reconhecemos que Ele é totalmente diferente de nós, e todos nós aqui podemos experimentar diariamente, a cada dia, a cada momento, os benefícios de servir ao Senhor. Como Deus tem nos abençoado, como Deus tem sido generoso para conosco. Queridos, esses são apenas 3 motivos que o Salmo nos apresenta aqui, mas certamente cada um aqui pode olhar para dentro de si e reconhecer que há muitas outras coisas que geram em seu coração motivos, produzem em seu coração motivos para agradecer e louvar a Deus. Que os nossos corações se inclinem à adoração, que juntos nos unamos como igreja do Senhor, como povo de Deus, para oferecer a Ele sempre a adoração que lhe é devida. A Ele seja glória, louvor e adoração para todos sempre, aqui e pelos séculos dos séculos. Oremos ao Senhor.